Fala galera, seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontra informação clara, isenta, interessante e atualizada. Hoje vamos falar sobre algo que está respirando alto na política nacional. Os 5 recados que o ministro Alexandre de Moraes deixou ao abrir o julgamento da chamada trama golpista. Um tema denso, cheio de significado institucional e repercussão internacional. Vamos destrinchar, com foco nos fatos e no contexto que importa. E uma promessa, sem torcer nem puxar para lá ou para cá, só o que aconteceu, direto ao ponto. Moraes iniciou sua fala afirmando com firmeza: o Supremo está conduzindo o julgamento com respeito absoluto à Constituição e ao rito legal. É um lembrete claro, ninguém está acima da lei, nem ex-presidente, nem parlamentar. Isso serve como base para o que virá. Segundo, enfrentou pressões externas. Mencionou que o tribunal não se dobra a interferências diplomáticas, incluindo recentes tensões com os Estados Unidos, e reforçou a autonomia da Corte como pilar institucional. O terceiro recado foi um aceno importante ao ministro Luiz Fux, considerado possível divergente dentro do colegiado. Moraes destacou a importância de manter o ambiente interno aberto ao debate, sinalizando que a discussão será técnica, não política, um convite à dialética respeitosa. Em seguida, mencionou o inquérito contra Eduardo Bolsonaro, que resultou em tornozeleira e prisão domiciliar para Bolsonaro. Foi uma forma de sublinhar que a tramitação do processo leva em conta todos os desdobramentos, mas que os passos adotados precisam seguir o protocolo judicial. Fechando a sequência, o quinto recado reforçou que não se trata apenas de uma ação penal, é uma defesa da democracia. Moraes deixou claro que a Corte julga por suas competências, com base em fatos e provas, preservando a estabilidade institucional, evitando retrocessos autoritários e garantindo que a legalidade prevaleça. Resumindo os 5 pontos: a igualdade de todos perante a lei, ninguém está acima do devido processo. A defesa da independência judicial, sem subserviência a pressões externas. A manutenção de um debate técnico e colegiado, espaço à divergência respeitosa. A atenção aos desdobramentos políticos e pessoais, respeitando o rito jurídico. A reafirmação do valor da democracia e da solidez institucional. Esse contexto traz nuances importantes. O julgamento ocorre em meio a um cenário em que há exposição internacional, com a aplicação da Magnitsky Act pelos Estados Unidos, aumento de tarifas, tensões diplomáticas e críticas a juristas brasileiros. Nesse mesmo cenário, o STF reafirma sua função constitucional. Historicamente, esse processo atravessa questões densas: a investigação da operação contra-golpe, que apontou a existência de um plano para impedir a posse presidencial de 2023, o uso de medidas cautelares como tornozeleira eletrônica, monitoramento, bloqueio de contas, acusações formais de tentativa de golpe e atentado contra o Estado Democrático. Tudo isso em base à fala de Moraes, que veio carregada de simbolismo institucional. Importante: esse julgamento também pode se tornar marco na relação entre poder judiciário e sociedade. A atuação discreta, técnica e cuidadosa do Supremo transmite uma mensagem de segurança jurídica, mesmo em meio a pressões intensas, internas e externas. É uma demonstração de solidez institucional. E agora, galera, vamos avançar nesse tema com novas camadas. Já falamos dos 5 recados de Alexandre de Moraes, mas o julgamento continua se desenrolando e vale ficar de olho nos próximos passos, porque o que acontece agora define rumos e sinaliza ao país e ao mundo qual será o tom da justiça brasileira daqui em diante. Temos um ponto importante: o 10º voto, aquele ainda não declarado, será decisivo. Estamos falando do momento em que ministros que ainda não se posicionaram publicamente vão apresentar seus fundamentos. A expectativa por esse voto é enorme, porque ele pode consolidar maioria ou abrir espaço para alguma divergência técnica. E aí entra o segundo nível: como cada justificativa será exposta, com base em provas new evidence ou análise constitucional. Tudo isso vai desenhar o padrão de transparência do Supremo. Outro ponto é a reação do mercado e dos setores diplomáticos. O Brasil já é visto de fora como um país em momento de alta volatilidade institucional, e decisões judiciais dessa natureza repercutem globalmente.
geram newsletter em bancos estrangeiros, entram nos relatórios de risco soberano, geram alertas de analistas. Isso pode impactar claramente o custo de crédito, a confiança de investidores e até a cotação do real. Então, o que Moraes e o STF fazem ali dentro reverbera muito além das paredes do plenário. Também vale acompanhar como os partidos políticos em Brasília vão reagir. Até aqui, as manifestações foram pautadas em notas oficiais ou discursos em plenário, mas é provável que surjam propostas de mudanças legislativas ou até tentativas de enquadramento político. A forma como deputados e senadores interpretarão uma eventual decisão do STF diz muito sobre a linha divisória que os partidos pretendem adotar, se vão respeitar a decisão judicial ou se vão buscar revisão por via política. A institucionalidade exige equacionar essa tensão com serenidade, e é um teste importante à maturidade da política nacional. Tem ainda o plano de comunicação institucional do próprio STF, cartilhas explicativas, infográficos, redes sociais oficiais. É uma iniciativa recente, mas fundamental para transmitir à sociedade, em linguagem acessível, quais são os marcos legais em jogo. Isso evita interpretação equivocada, rumores e narrativas distorcidas. Quando o tribunal se comunica bem, ele cumpre uma função pedagógica essencial à cidadania. Outra camada que quero destacar: o efeito no judiciário em âmbito estadual. Julgamentos de alta repercussão nacional costumam inspirar práticas ou decisões em cortes locais. Juízes e tribunais regionais observam o comportamento do Supremo e muitas vezes replicam critérios de avaliação, critérios procedimentais ou até formatam novas resoluções internas inspiradas no que viram. Essa influência de macro para micro é um canal de modernização institucional e uniformização de práticas. E não acaba aí. Acadêmicos e pesquisadores já começaram a comentar, em artigos e lives, sobre essa sessão como um caso paradigmático de controle de constitucionalidade em situação de crise política. O debate jurídico ultrapassa o tribunal, vai para o ambiente universitário, vai para a mídia especializada, vai para os fóruns de compliance e de defesa dos direitos civis. Esses atores funcionam como cães de guarda, monitorando o cumprimento das garantias mesmo depois do julgamento. Por fim, vale lembrar que governos estrangeiros invariavelmente acompanham esses desdobramentos. Não só embaixadas, mas organismos multilaterais, escritórios de governança e think tanks internacionais analisam as decisões judicialmente. Eles têm olheiros no Brasil e reportam isso para bancos multilaterais, agências de rating, escolas de governo estrangeiras. Uma mensagem clara de estabilidade institucional enviada pelo STF ajuda muito no alinhamento diplomático e econômico futuro. Então, galera, esse é o quadro que se abre daqui para frente. Voto ainda pendente, repercussão econômica, reações políticas, estratégia de comunicação institucional, influência no judiciário local, leitura acadêmica e impacto externo. Tudo isso acontece em paralelo ao julgamento em si, e cada desdobramento acrescenta significados ao que estamos vendo. E aí, o que você acha desse cenário? Qual desses eixos te parece mais relevante? O econômico, o político institucional, o acadêmico, o diplomático? Deixe sua opinião com calma, narrando por quê. Se você sente que esse tipo de análise tem valor, fortalece o canal, curte, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Valeu, galera!